História contada. O que eu sinto é solidão. A magia dos livros em vídeo apresenta. O que eu sinto é solidão. Pan era uma garota que se sentia diferente de todos. Desde pequena, sempre foi tímida e com poucos amigos, pois sua família se mudava de cidade a cada 2 ou 3 anos por causa do trabalho de seu pai e sempre que ela chegava na nova cidade, sentia falta da cidade anterior dos amigos com quem estava quase começando a ter afinidades e sempre culpava os pais por não ter verdadeiros amigos. A dificuldade de fazer amizades. Os pais diziam a ela, a minha filha, nos dias de hoje, é fácil falar com os amigos que ficaram nas cidades em que moramos, é só você ligar pelo celular ou até mesmo fazer uma videochamada pelo computador, que tal? É minha filha, a gente pode até levar você de carro para ver os amigos, num final de semana, mas Pan pensava, para qual amigo poderia ligar ou ir visitar, e nunca lembrava de uma amiga que tivesse tido afinidade suficiente para voltar a encontrar ou conversar por vídeo. A incompreensão dos pais. O que os pais viam? Seus pais achavam que isso era coisa da idade, já que Pan, com seus 14 anos, parecia às vezes emburrada, chateada e até mesmo um pouco introvertida, como a maioria das garotas da sua idade. O que Pan sentia? Só que Pan queria que seus pais percebessem seus sentimentos e não apenas o que demonstrava por fora. Por isso, às vezes, tentava chamar atenção, se trancando no quarto por horas, muitas vezes nem mesmo descendo para comer no horário do jantar. A espera pelo amadurecimento. Não se preocupe, querida, quando Pan for para a universidade ou começar a trabalhar, quando ela for adulta e responsável, isso tudo vai passar, você vai ver. Mas seus pais estavam sempre ocupados demais e achavam que tudo aquilo iria passar, quando Pan fosse para a universidade ou trabalhar e se tornasse mais adulta e responsável. Na escola, invisibilidade autoimposta. Chegadas tardias. Na nova escola, como nas anteriores em que Pan havia estudado, quase sempre chegava atrasada, só para receber um sermão da porteira da escola, que sempre ficava de cara fechada ao ver a garota atrasada bonito em, atrasada de novo mocinha. Comportamento em sala. Nas aulas, ela tentava não se destacar, sentava sempre no fundo da sala e mas nunca levantava a mão para responder qualquer pergunta feita pelos professores, mesmo que soubesse a resposta. Trabalhos em grupo. E quando os trabalhos eram em grupo e ninguém a forçava a entrar em algum grupo, acabava fazendo o trabalho sozinha, num canto da sala ou trancada em seu quarto. Observando as outras garotas. Pan olhava as garotas da sua idade, sempre arrumadas e pintadas, caminhando leves e soltas e chamando a atenção dos garotos e das outras meninas, e achava aquilo uma tremenda perda de tempo. Namorar então, ela nem queria ouvir falar, pois se achava feia. Ela pensava que os garotos e garotas a achavam estranha demais para serem seus amigos, quanto mais para namorar, e sempre que sua mãe perguntava se ela estava gostando de alguém, oi, minha filha, você tá gostando de alguém? Tem algum namoradinho? A garota fazia uma careta e desconversava. Mãe, a única paixão de Pan. Só havia uma coisa que Pan adorava. Desde que fizera 7 anos, e que seu pai lhe dera de presente um bloco e material para pintar, ela passava horas e horas olhando o mundo ao redor e fazendo formas e esboços. Agora, aos 14 anos, sabia que era boa no que fazia e se sentia tão bem desenhando e pintando, que havia dias que era só isso que ela queria fazer. Seus desenhos, um reflexo da alma. Mudança no estilo. E folhando seus desenhos dos últimos meses, percebeu que já não desenhava mais um mundo tão colorido, mas formas cada vez mais escuras, cada vez mais sem expressão, parecendo tristes, como ela. Dor interior. A sensação que sentia por dentro chegava a doer. Mesmo sem saber o que exatamente sentia, ela sabia que aquilo não podia ser algo normal, e tinha medo que seus pais, colegas e professores percebessem essa dor que sentia. Tentativas de normalidade. Por isso, tentava ao máximo se mostrar normal, às vezes até sorria um sorriso fraco para as garotas que, como ela, recém chegavam à nova escola e tentavam se aproximar e fazer amizade, mas logo ela ouvia os outros colegas dizendo baixinho para as garotas. Não adianta querer puxar conversa com essa aí, ela vive no mundo da lua e não gosta de fazer amigos. E, com isso, ela se fechava ainda mais, se afastava cada vez mais de todos e usava seu bloco de desenhos para expressar toda aquela raiva e angústia que sentia por dentro, muitas vezes culpando seus pais e seus colegas, algumas vezes até sem entender por que os culpava. O dia do limite. Um certo dia, Pan acordou ainda mais triste e decidiu chamar atenção, para ver se alguém percebia como estava se sentindo de verdade, e não saiu da cama para ir à escola. Sua mãe, ao perceber que Pan não descia para o café da manhã, foi até o seu quarto, a viu ainda deitada e perguntou: Não está se sentindo bem, filha? E a resposta foi apenas um resmungo: Me deixa sozinha, mãe. E a mãe, pensando que era apenas algum mal-estar, foi fazer um chá de ervas para a filha.
A dor invisível. Choro silencioso. Percebendo que nem mesmo sua mãe havia notado quanto mal ela se sentia nos últimos dias, Pan se sentiu ainda pior, e chorou baixinho embaixo das cobertas. Chorou e chorou. Isolamento total. Ela se sentia isolada do mundo, sem amigos, sem o amor dos pais e sem vontade de levantar da cama e viver. A tentativa de aproximação da mãe. Sua mãe, ao trazer o chá, percebeu que Pan havia chorado, sentou tranquila na borda da cama e pegou a mão da garota, acariciou e disse: Filha, você quer me contar algo, querida? Sou sua mãe, mas também sua amiga, pode me falar qualquer coisa que precisar ou estiver sentindo, você sabe disso, não é? Mas Pan não sentia vontade de falar agora. Afinal, demorou todos estes anos para sua mãe perceber como ela se sentia solitária. E, novamente, a garota apenas resmungou, e virou para o lado, para dormir e se consumir em sua tristeza. Sua mãe então disse: tome o chá pelo menos, antes que esfrie. E assim que sua mãe saiu do quarto, ela se virou e tomou o chá quentinho, deitou mais relaxada e, em seguida, caiu num sono profundo e sonhou. O sonho revelador, o início. No sonho, Pan acordava e descia para o café, mas seus pais não estavam, e ela precisava se virar para encontrar os pães e o cereal, pois era sua mãe quem sempre preparava o café. Olhou no relógio e viu que estava atrasada, saiu depressa e, ao chegar na escola, a porteira também não estava e ela passou pela entrada ligeiro. Ao chegar na sua sala, não haviam colegas, nem professora, e ela percebeu que também não havia visto ninguém pelo caminho, como se no mundo todo, só ela existisse agora. Um mundo vazio. Pan então saiu correndo da escola e, ao chegar na rua, agora querendo entender o que estava acontecendo, percebeu que nada do que ela sempre via próximo à escola estava lá. O parque infantil estava sem mães e crianças correndo, o céu estava sem sol, as lojas estavam todas fechadas e não tinham placas nem vitrines, como se nunca estivessem sido abertas. E nem mesmo o vento, que sempre soprava naquela hora da manhã, ela sentia em seu rosto. Pan começou a se desesperar, pensando: mas o que foi que aconteceu? Como foi que todos sumiram? Será que eu morri de tristeza? E, ao pensar que havia morrido, ouviu sons vindos de trás do morro gramado da escola. Os murmúrios misteriosos. Eram sons baixos, como se muitas pessoas falassem juntas. Blá, 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 blá. Então ela correu para o morro, desesperada. Ao chegar em cima do morro, viu que no amplo gramado estavam todos os seus colegas, professores, vizinhos, alguns donos de lojas que ela conhecia e também seus pais. Ela então correu até eles, mas, ao se aproximar, viu que eles estavam sem expressão, como se estivessem em transe, e falavam baixinho consigo mesmos. As confissões secretas. O pai. Ela se aproximou ainda mais e ouviu seu pai dizendo: não quero ter que trabalhar tanto, sinto que estou deixando de passar bons momentos com minha esposa e filha. Eu queria chegar em casa mais disposto e não sempre tão cansado. A mãe. Sua mãe também falava baixinho. Seria tão bom não ter que cozinhar e organizar a casa por alguns dias, mas quem faria isso por mim? Os colegas. Era como se pudesse ouvir todas as pessoas ao seu redor falando ao mesmo tempo. A maioria das garotas dizendo: por que me sinto assim tão sozinha e triste? Outras diziam: queria tanto passar mais tempo com meus pais, mas eles só pensam no trabalho. A revelação universal. Os garotos falavam: mas e se ela não gostar de mim? Melhor eu não mostrar o que eu sinto a ela. Ou então, porque tenho que fazer tudo o que meu pai quer. E todos, sem nenhuma exceção, pareciam tristes e solitários, como Pan se sentia todos os dias. E então ela sentou na calçada e, com a cabeça entre os joelhos, chorou. E era um choro que vinha aos poucos lá de dentro, não sabia se vinha do peito ou do coração. E ela chorou, chorou, sem parar, o tipo de choro que nos faz colocar as angústias para fora. E medos para fora. Chorou, e aos poucos, chorando e chorando, foi se acalmando. O despertar. E quando parou de chorar, respirou fundo, levantou a cabeça dos joelhos, se viu de novo em sua cama, com a xícara de chá agora vazia, e pela primeira vez em muitos meses ela sorriu. Se sentia alegre e diferente, e então chamou pela mãe. Mãe, ainda dá tempo de eu pegar a segunda aula. E sua mãe respondeu: se você se apressar, acredito que dá sim, querida. Já está se sentindo melhor. A transformação. Pressa para a escola. Pan se arrumou em 2 minutos e desceu as escadas correndo,
beijou sua mãe e correu para a escola. Passou pela porteira dando bom dia e, ao entrar na sala no início da segunda aula, olhou para sua professora e seus colegas e percebeu que todos ali tinham seus medos, suas angústias e suas dificuldades, como no seu sonho. Nova atitude. E pela primeira vez ela sentou mais para frente da sala e até respondeu algumas perguntas, sorrindo sozinha. Compartilhando. E no intervalo foi até suas colegas, puxou conversa e mostrou seus desenhos, que todos elogiaram, e até falou da sua solidão. Seus colegas também falaram como se sentiam sós e do que gostavam ou não de fazer. A lição aprendida. E a partir daquele dia, Pan deixou de ser aquela garota tímida e solitária, pois percebeu que a solidão que antes sentia estava também dentro de todas as pessoas, e que dependia de cada um guardar para si mesma a solidão ou dividi-la com os outros e transformá-la em amizades. E assim se acaba esta história contada.